Fala galera, beleza? Aqui é o Nicolas falando em mais um vídeo pro canal. Hoje eu trago pra vocês um vídeo aí um pouco mais diferente. Eu trago um pré-jogo. Um pré-jogo de Corinthians e São Paulo. Ou melhor, São Paulo e Corinthians, porque o jogo é no Morumbi, né? Meu placar de Corinthians, eu já vou logo dando minhas apostas. Meu placar de corintiano, 2-0 pro Corinthians. Meu placar de analisador de jogo, 2-1 pro Corinthians. Já papo, brincadeira. Assim, cara, eu acho que o Corinthians talvez ganhe de São Paulo no detalhe. No detalhe, tipo, bem no detalhe mesmo. Infelizmente, não entendo a CBF de me colocar o jogo às 11 horas da manhã, velho. Jogo 11 horas da manhã não dá certo. Todos os jogos, esses são todos os jogos 11 horas da manhã. Talvez tenha, talvez tem outra coisa, mas jogo 11 horas da manhã é jogo ruim, é jogo de empate, é jogo que tem 3 finalizações e no máximo tem 4 finalizações o jogo inteiro. O jogo é meio campo, às vezes, bem de vez em quando algum time cria alguma chance, mas é muito raro. Jogo de 11 horas da manhã não dá certo, é muito ruim, são jogos xoxos que dão sono de assistir, mas ok. São Paulo e Corinthians, assim, cara. Quem tá em melhor situação, quem tem maior elenco disparado é o São Paulo. Quem tem mais treinador, um pouco mais o Corinthians. Quem tem os jogadores que dão mais raça à camisa, disparado o Corinthians. Tem um time que pelo menos mantém um futebol regular, disparado também o Corinthians. O São Paulo tem um time ruim hoje, um elenco bom, mas porém um time ruim. No momento, a classificação dos outros é a seguinte: o São Paulo está em terceiro colocado com futebol ruim, com futebol bem ruim, mas está em terceiro colocado com 10 pontos. E o Corinthians está em 12º colocado com 5 pontos. Mas o Corinthians tem um jogo a menos que o São Paulo. O São Paulo jogou 5 partidas e o Corinthians jogou 4. Também que agora o último Corinthians-São Paulo foi no Morumbi também, foi no Paulistão, terminou 0-0. Foi um jogo bem ruim também. No primeiro tempo teve algumas chances do Corinthians, mas no segundo tempo foi uma bosta mesmo. São dois times bem regulares. O time do Corinthians não é nem metade do tão ruim quanto dizem. Acreditem nisso. O Corinthians não é tão ruim quanto dizem. Dizem que o Corinthians é horrível. Cara, tem gente perguntando se talvez o Corinthians... Tem corintiano perguntando se o time consegue ficar na primeira divisão esse ano. Mas aí é muito exagero, velho. Eu acho que o Corinthians fica em sexto esse ano. O São Paulo, que eu acho que briga pra não cair. Eu acho que em 14º fica o São Paulo. Realmente bem ruinzinhos, cara. O São Paulo definitivamente está com um futebol muito ruim. Então, cara, o Corinthians tem um futebol até melhor. O Corinthians não tem um futebol tão ruim, tá, galera? Tão ruim. Tem muita gente que exagera, acha que o futebol do Corinthians é horrível. Mas não, definitivamente não é tão ruim. Ano passado, 2019, os 2 jogos do Brasileirão, o primeiro foi em Itaquera, na Arena Corinthians, e terminou 1-0 pro Corinthians. E lá no segundo turno foi no Morumbi e terminou 1-0 pro São Paulo dessa vez, né? Os mandantes ganhando de 1-0 em casa. E eu gosto mais do Corinthians, porque é meu time do coração. Quem tá jogando mais futebol é o Corinthians. Mas se o Corinthians ganhar os 2 jogos, né, velho? Se o Corinthians ganhar essa partida que foi adiada contra o Atlético Goianiense, fica com 8 pontos. E fica em sexto ou em quinto. Não sei. Ou fica em sexto ou fica em quinto.
que é uma posição muito acima que em 12º. É começo de campeonato, todo mundo fica praticamente com a mesma pontuação. E aí fica um negócio estranho, a tabela é totalmente embolada nas primeiras rodadas, né, velho? Mas eu acho que o Corinthians ganha esse jogo, porque o São Paulo tem uma defesa que vacila demais. É uma defesa que vacila totalmente nos momentos que não pode vacilar. Contra o Vasco, pode assistir aí, ó. Vasco 2, São Paulo 1, Brasileirão 2020, lá no São Januário. O Cano fez 2 gols, os dois o Cano tá absurdamente livre no meio da área. E um deles, o primeiro foi no quê? Foi numa bola parada, numa falta cobrada parada, que é o maior forte do Corinthians, cara. Se falar que mesmo quando o São Paulo tá melhor que o Corinthians, o São Paulo é freguês, né? Então tem essa também. E agora o Corinthians tá um pouco melhor que o São Paulo é totalmente desorganizado. O Corinthians tem É que, cara, é o seguinte, se você não analisa futebol, você não entende que o Corinthians joga tão bem. Eu não tô me exibindo longe disso, né? Mas eu percebo que é melhor, né? Eu realmente prefiro o futebol Corinthians joga. São Paulo é um time meio sei lá, não consigo entender. É um time né? É um time pra ruim. É realmente um time bem médiozinho hoje. O Corinthians também é um time, mas o Corinthians, cara, tem um elenco limitado, mas tem alguns jogadores que estão se destacando, né? Estão se destacando muito. Se você assistir, cara, se você olhar com olhar crítico pro jogo do Corinthians, você vai gostar do futebol. O Corinthians tá muito bem postado em campo. Cara, Corinthians e Fortaleza foi um jogo meio xoxo, sim. Terminou 1-1 na Itaquera. O Fortaleza abre o placar, o Corinthians empata com um gol meio sem querer do Luan, mas foi um golaço, né? Realmente, né, velho? Mas, cara, eu tô falando aqui porque minha irmã tá vendo filme, tá muito alto, então eu tô tendo que falar toda hora pra não dar pra escutar. Então, é o seguinte, o Corinthians ganha. Se você olhar, o Fortaleza tinha 6 jogadores ali no meio campo marcando forte. Às vezes ali 4, 5 jogadores ali no meio campo, marcando forte ali. E o Corinthians estava conseguindo tocar a bola tranquilamente, tá? Não tava conseguindo entrar. Meio que o jogador não tava chutando pro gol, né? Tava até chutando, mas o chute tava sendo mascado, tava sendo fraco, tava saindo pra fora, tava saindo torto, tava saindo mal, os chutes do Corinthians tava horrível. A finalização foi o pior do Corinthians esse jogo, senão o jogo teria ficado 2 ou 3-1. Ou talvez até 3, ou até talvez 4-1, né? E o Corinthians realmente tem um futebol melhor. O Corinthians conseguindo passar em campo. O Corinthians, assim, no lado tática, o Corinthians estava até bem. Realmente estava muito bem, né? Realmente bom. É isso aí que eu queria falar sobre, né? O jogo é meu palpite, vou falar mais uma vez. São Paulo 1, Corinthians 2. Eu acho que o Corinthians ganha no detalhe. Vai ser um jogo xoxo, ruim. Vai ser um jogo horrendo, horrível. Porque todo jogo de 11 horas da manhã é horrível. Eu queria muito que esse jogo fosse 4 horas da tarde. Fazer o que é vida. Esse foi o vídeo aí de pré-jogo de Corinthians e São Paulo. Tô gravando esse vídeo às 8 da tarde, né? Então, fala, galera. Não. Tchau, galera. O Corinthians estava conseguindo entrar ali na defesa do Fortaleza, só não estava conseguindo chutar pro gol. Mas estava conseguindo chegar ali na marcação do Fortaleza com 5 jogadores. E o Corinthians com 3, 4, às vezes chegava a 5 ali, né? Chegava tabelando, saía bem ali. Só o chute que não estava funcionando.
Então, Corinthians... Então, Corinthians... Tá vendo até mais ou menos, né, no jogo. Então, tchau.